Fala galera, tudo bem com vocês? Biblioteca Educacional na área. O tema de hoje é sobre o dólar. Nós vamos falar aí as principais características tanto do contrato cheio quanto do mini contrato de dólar, mas a ênfase é no mini contrato, que é o contrato operado aí pelo pessoa física. Então, é uma aula de iniciante, mas vocês vão entender os horários de negociação, o cálculo de pontos, margem de garantia, alavancagem, códigos e os vencimentos. Vamos em frente, mas antes, já se inscreve no canal, clica aí no sininho para receber notificações e bora trabalhar! Bom, primeiro eu vou falar do contrato cheio de dólar. O contrato cheio começa com DOL, DOL. E o tamanho desse contrato é 50 mil dólares, sendo que você tem que negociar no mínimo 5 contratos. Portanto, ou você negocia 5 do cheio, ou 10 contratos do cheio, ou 15, ou 20 e assim vai. Agora, a B3 Brasil, Bolsa Balcão, criou um mini contrato para viabilizar a entrada do pessoa física no dólar futuro. Então, o mini contrato nada mais é do que 20% do tamanho do cheio, ou seja, 10 mil dólares. Então, o mini contrato, qual é a diferença? Que você pode negociar um mini contrato, ou 2, ou 3, ou 4. Então, você vê que ele tem um tamanho menor, 20% do cheio, e você consegue negociar um mini contrato. Portanto, se você compra 5 contratos do cheio, isso é equivalente a operar 25 mini contratos. Tá vendo como o cheio é pesado? 5 do cheio é como se você estivesse operando 25 mini contratos. Muito bem, agora vamos em frente que eu quero falar como que é a apregoação. A cotação é reais por 1.000 dólares. Então a gente está negociando as casas decimais do dólar. Eu não falo que o dólar futuro ele está R$ 4,20. Não, eu falo que ele está 4.200,00 ou 0,50. Ou seja, ele vai de meio em meio ponto. Tá? Então meio ponto, ou seja, a variação mínima de apregoação é 50 centavos por 1.000 dólares, 50 centavos por 1.000 dólares. Então vamos a um exemplo de cálculo. É a variação de pontos vezes 10, eu estou falando do mini dólar agora e não mais do contrato cheio. Se fosse do contrato cheio, galera, multiplicaria por 50, tá? Mas como eu estou falando do mini dólar, é multiplicação por 10. Igor, mas por que eu multiplico por 10 e não por 10 mil, já que o tamanho do contrato é 10 mil? Porque eu disse que é reais por 1.000 dólares. Então, multiplicando por 10 vezes o número de contratos. Exemplo, você compra o mini dólar a 4.200 pontos, como está no slide. Tudo que a gente vai falar agora para mini dólar é em pontos. Então, eu vou te explicar como transforma essa pontuação em financeiro, em reais. Então, se você comprou no 4.200 pontos e vendeu no 4.203 pontos, você teve uma variação aí de quantos pontos? 3 pontos. Você ganhou 3 pontos. Vezes 10, vezes a quantidade de contratos operados, que nesse caso é 10 contratos, dá R$ 300 de lucro bruto. 3 vezes 10 vezes 10. Então, como a variação mínima do dólar é de meio ponto vezes 10 dá R$ 5,00 por contrato. Ou seja, quando você compra o dólar e o dólar sobe meio ponto, está melhorando R$ 5,00 o seu financeiro por contrato operado. Se você está operando 10 contratos, está melhorando em R$ 50,00 a sua operação. Agora, se você compra o dólar e ele cai meio ponto, está piorando R$ 5,00 por contrato operado. Se você está operando também os mesmos 10 contratos, piorou R$ 50,00 o seu financeiro. Então isso para vocês terem a dimensão de como é a mecânica do dólar. Se ele está no 4.200, ou ele sobe para o 4.200,5, ou ele desce para o 4.199,5. Então ele vai subindo de meio em meio ponto, ou vai caindo de meio em meio ponto. Muito bem, dito isso, vocês já entenderam o cálculo, então lembra que é sempre pontos vezes 10 vezes a quantidade de contratos operados. Agora vamos falar de outras características do mini contrato, como horário de negociação. O dólar, tanto o contrato cheio quanto o mini,
abre 9 da manhã e fecha às 18 horas. Então o legal aqui é que 1 hora antes de abrir o mercado acionário, né, o mercado acionário abre às 10 da manhã, você já consegue às 9 da manhã operar mini dólar. E vai fechar às 18 horas, então tem uma janela legal aí de negociação. Muitas pessoas me perguntam, Igor, qual é o melhor horário para negociar os mini contratos? Das 9 da manhã às 11. Por que essas 2 horas? Primeiro, porque tem gap na abertura, então tem volatilidade. E o trader gosta disso, gosta de movimento, de volatilidade. Segundo, porque você está com a cabeça descansada, você está no seu melhor momento. Tomou lá o seu café da manhã, está concentrado, já olhou o calendário econômico no site do Invest, notícias de alta volatilidade para você não operar no horário dessas notícias, e aí você vai começar a fazer suas primeiras operações. E muitas vezes, nessas 2 primeiras horas de pregão, você já bateu a meta. E o resto do dia, o que eu vou fazer? Qualquer outra coisa, menos devolver essa meta para o mercado. Então até brinco na sala ao vivo da Genial, que você pode ir no shopping, comer o seu camarão, assistir um Netflix, fazer o que você quiser. Só não pode conquistar a meta de manhã, continuar operando à tarde e entregar essa meta operada. Então as 2 primeiras horas são as melhores para as negociações de mini contratos. É evidente que vai ter muitos dias que você não vai bater meta em 2 horas, vai precisar estender mais até o final do pregão para tentar atingir essa meta. Outra característica dos mini contratos é uma coisa que chama ajuste diário. O que é o ajuste diário? A BMF, não é exclusividade do dólar, isso, Bolsa de Mercadorias e Futuros, tem ajuste diário. Então dólar tem, o índice tem, boi gordo tem, soja tem, milho, café. Então é uma mecânica de defesa, de proteção que a B3 criou. Porque quando você opera o dólar, você não precisa ter todo o dinheiro para operar. Você só precisa de uma fração desse dinheiro. E essa fração é chamada de margem de garantia, que é um dinheiro que você tem que depositar na corretora para operar contratos futuros. Que no caso do dólar, no vídeo que eu estou gravando hoje, 14 de janeiro de 2020, é de R$ 25 a margem de garantia por contrato no day trade, por mini contrato, tá? Então se você quer operar 1 mini dólar, você precisa de R$ 25 na conta. 2 mini dólares, R$ 50 na conta. 10 mini dólares, R$ 250 na conta. Então veja que é um capital pequeno. É um capital baixo para operar. E como você não precisa ter todo esse dinheiro, que é um mercado alavancado, ou seja, com pouco dinheiro, você está movimentando muito dinheiro e o risco é grande, a B3 criou essa mecânica de defesa de ajuste diário, que todo dia é debitado ou creditado o dinheiro da sua conta no final do pregão. No caso do dólar, o ajuste diário acontece das 15h50 às 16 horas. Nessa janela de 10 minutos é tirada uma média ponderada das negociações. Então vamos supor que você comprou o dólar no 4.205,50, que ele vai de meio em meio ponto, lembra? 4.205,50. E o preço de ajuste diário nesse dia foi 4.207,50, ou seja, variou 2 pontos. Se você operou 10 contratos, 2 vezes 10, vezes a quantidade de contratos, que é 10, provocou um financeiro de R$ 200 positivo na sua conta. Então vai ser creditado R$ 200 na sua conta. Se você também tivesse perdido 2 pontos em relação ao ajuste diário, seria debitado R$ 200 da sua conta. Então todos os dias, para quem fica posicionado nos mini contratos, não para quem faz day trade, né? Day trade é comprar e vender no mesmo dia. Para quem compra num dia e carrega a posição para um outro dia, tem essa mecânica do ajuste diário. Ô Igor, mas você dá operações de posição nos mini contratos? Não. Por quê? Porque o risco é muito alto. De um dia para o outro, o dólar pode abrir um gap de 10, 20 pontos ou mais. Então pensa que você comprou contratos futuros de dólar hoje e no dia seguinte ele abre com menos 20 pontos. Se você está operando 10 contratos e você perdeu 20 pontos, só da variação de um dia para o outro é 20 pontos, vezes 10, vezes a quantidade de contratos operados, que é 10 também, dá um financeiro de R$ 2.000. Quer dizer, de um dia para o outro você já está perdendo R$ 2.000. Então é muito agressivo largar contratos, mercados alavancados para fazer posição. Então eu só passo essas operações no day trade, porque eu espero o pregão abrir e estipulo stops curtos. Quem não teve a oportunidade de assistir um vídeo sobre metas diárias que eu falo nos mini contratos, vai lá no canal.
e assista esse vídeo. Mas resumindo para vocês, eu trabalho com 2 pontos de loss, tá? Então eu espero o pregão abrir e se eu perder, eu vou perder no trade isolado apenas 2 pontos, stop curto. Então perco pouco por operação e não prejudico o seu capital. Eu não vou quebrar o seu patrimônio, não vou destruir o seu patrimônio com day trade. Agora, carregando posição, você pode ter certeza que um dia para o outro você pode destruir todo o seu financeiro. Muito bem, então eu falei de horário de negociação das 9 às 18 horas, eu falei do ajuste diário, que é essa mecânica de débitos e créditos diariamente na conta para quem fica posicionado, para quem faz day trade não precisa se preocupar com o ajuste diário. Eu falei da alavancagem, que com pouco dinheiro você está movimentando muito dinheiro. E aí, para complementar esse assunto da alavancagem, se não tivesse essa história da margem de garantia, que é o dinheiro que você tem que ter depositado na corretora, a pergunta é: quanto de dinheiro você teria que ter na conta para negociar um mini contrato de dólar? Bom, se o dólar está, por exemplo, 4.200 pontos vezes 10, né, que a gente multiplica por 10 o mini contrato, teria que ter 42 mil reais na conta. Não precisa. Com apenas 25 reais na Genial Investimentos, você está movimentando um capital de 42 mil reais. Percebeu o tamanho aí da alavancagem? Muito bem, agora eu vou para uma outra característica dos contratos, que chama vencimento. Cada tipo de contrato tem um vencimento diferente. Se você já assistiu a aula de índice futuro, eu vou deixar o card aí dessa aula, você vai observar que tem um vencimento diferente do que eu vou falar para o dólar. Então o boi gordo tem um vencimento, o milho tem outro, o índice tem outro e o dólar tem outro tipo de vencimento. Então no caso do dólar, que é o tema dessa aula, é vencimento mensal. Todo mês muda o código. E o vencimento é o primeiro dia útil do mês. Porém, no último dia útil do mês é o dia da rolagem. E nesse dia da rolagem, a liquidez já começa a ir para o próximo contrato. Então, no último dia útil do mês, eu já começo a negociar o próximo contrato de dólar futuro. Igor, mas o que é essa rolagem? Se você está fazendo posição com dólar, não quer desmontar a sua operação, vamos supor que você comprou dólar e quer carregar. De repente você tem uma viagem no exterior, está preocupado aí com o dólar subir e comprou contratos futuros de dólar, porque se o dólar subir você vai ganhar no mercado futuro de dólar. E esse dinheiro que você tira do mercado futuro vai ajudar a comprar as coisas na sua viagem, já que o dólar ficou mais caro. Então uma coisa compensa a outra. Então se você quer continuar comprado, você tem que fazer o quê? A rolagem do contrato. Você vai ligar na mesa de atendimento e vai solicitar a rolagem para o próximo contrato. Porque se você não fizer a rolagem e chegar o dia de vencimento, tem a liquidação financeira. Bolsa de mercadorias e futuros sempre tem liquidação financeira. Por isso que eu falei que todo dia é debitado ou creditado o dinheiro da sua conta com a mecânica do ajuste diário. Tá? Então, essa mecânica do ajuste diário vai servir aí para débitos e créditos. E essa questão do vencimento é para quem quer continuar comprado no dólar, já que ele vence mensalmente, tem que solicitar a rolagem do contrato. Pois bem, já que o vencimento é mensal e no primeiro dia útil do mês, eu tenho que falar agora para vocês as letras de vencimento. E essas letras, ela é padrão para qualquer contrato futuro. Essas mesmas letras que eu estou te falando do dólar são utilizadas também para o boi, para o milho, para a soja, para o índice futuro. A diferença está onde? Nos vencimentos, no período de vencimento. Um tipo de contrato pode vencer bimestral, o outro trimestral e o outro, como dólar, mensalmente. Então vamos para essas letras. Como está aí no slide, vocês estão vendo, tem uma tabela. A letra F é do mês de janeiro, G fevereiro, H março, J abril, K maio, M junho, N julho, Q agosto, U setembro, V outubro, X novembro e Z dezembro. Exemplo, WDO G20. WDO significa que é mini dólar, porque se fosse contrato cheio era DOL, era DOL. Então WDO mini dólar. O G é a letra de vencimento de fevereiro. E o 20, os dois últimos números, é referência ao ano em questão, o ano de 2020. Então você está negociando um mini contrato de dólar futuro que vence em fevereiro de 2020. Poxa, Igor, mas nós estamos no mês de janeiro. Por que você está negociando a letra G, que é de fevereiro? Porque eu disse que o dólar vence no primeiro dia útil do mês. Então sempre você vai estar numa letra na frente em referência ao mês. Quando fechar o mês de janeiro, você está negociando a letra G, que é a letra de fevereiro.
Aí entrou fevereiro, você já está negociando a letra H, que é a de março. Entrou março, você já está negociando a letra J, que é abril, e assim vai. Ou seja, o dólar sempre vai estar uma letra na frente em referência ao mês atual. Tá? Então nós estamos agora em janeiro de 2020 e eu estou negociando a letra G, que é a letra de fevereiro. Então, pessoal, para fechar esse assunto, eu sei que muitos de vocês ouviram pela primeira vez aí o dólar futuro, não conhece nada do contrato cheio, nem do mini contrato, não tem problema algum. Eu resumi nessa videoaula o que está completaço no e-book. O e-book ele é um material que nós montamos a Genial Investimentos com mais características do mini contrato. Então, como faz para você baixar esse e-book? Ele não é um e-book em PDF, ele é um e-book online, você vai deixar o URL salva nos seus favoritos e quando você quiser ler, você segue lá no e-book. Entra no site da Genial Investimentos, eu vou mostrar para vocês, não precisa estar na área logada, eu estou aqui no site, aí você vai no menu de conteúdo, materiais gratuitos. Clicou em materiais gratuitos, vai carregar todos os e-books disponíveis na Genial. O segundo e-book é o Aprenda a Investir em Contratos de Índice e Dólar Futuro. Aí você vai preencher aqui as informações de nome, e-mail, telefone, valor das aplicações e clicar no botão acessar e-book agora. Eu tenho até orgulho de falar que foi o e-book mais baixado da Genial Investimentos, porque dentro desse e-book, além de falar tudo de dólar, tem também tudo sobre o índice, tem uma live onde eu falo das características de sucesso do trader, o que você trader precisa para ser bem sucedido, tá? Então você vai aprender também de hedge cambial, coisas que eu não falei aqui nesse vídeo, cálculo do ajuste diário, vai ter exemplos práticos dessa mecânica do ajuste diário, quem ainda ficou com dúvida. Então vai lá e baixa o e-book que eu tenho certeza que vai ser muito produtivo. Lê o e-book e ainda assim ficou com dúvida, aí eu vou dizer uma coisa, pode fazer a sua pergunta aqui embaixo desse vídeo que a gente responde e também pode entrar na sala ao vivo da Genial Investimentos. Eu tô de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã a meio-dia, tirando dúvidas, passando operações de day trade nos mini contratos, swing trade com o mercado acionário. Então assim é um jeito também de você conhecer o nosso trabalho e ver aí a qualidade da análise técnica e das nossas análises. Não fica com vergonha não, é aberto ao público a sala da Genial, você pode entrar qualquer dia das 9 a meio-dia que eu vou estar lá com o maior prazer para te ajudar. Eu vou ficando por aqui, aquele abraço e até a próxima aula, valeu!